Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast sobre psicologia clínica e pensamento complexo. E o tema de hoje é psicodiagnóstico. Quem fala com vocês é Murilo Rodrigues. Sou psicólogo, mestre e atualmente faço meu doutorado em psicologia clínica e cultura. Compartilhe esse material, comente e aproveite. Ele foi feito com muito carinho para todos vocês. O texto da professora Nash, que foi o que eu disponibilizei para vocês, ele traz uma perspectiva, assim, por meio da teoria da subjetividade, né? Quem não conhece a teoria da subjetividade, ela foi fundada pelo professor Fernando Gonzalez Rey, né? Junto com a sua esposa Albertina Martínez, Mitjans Martínez, né? O professor Fernando faleceu há um ano, acho que foi o ano passado mesmo, exatamente. E ele é um cubano, graduou-se em Cuba e fez o doutorado lá na União Soviética, ainda na época, 1987, se eu não estou enganado, né? E ele veio para o Brasil. Ele veio para o Brasil em 1995, 97, se eu não estou enganado. Então, a partir dos anos 2000, ele começa uma produção muito mais assim prolífica na área do que ele vai chamar de subjetividade, né? E a teoria da subjetividade hoje é uma das teorias que a gente mais tem próximas na psicologia do pensamento complexo do Morin, né? Então ele inaugura uma interpretação do Morin junto com as leituras outras que ele faz. Então ele também parte do Vygotsky, mas ele vai fazer leituras ali também no construcionismo social, próximas também da psicanálise, alguma coisa ele vai trazer. E ele vai fazer essa interpretação com base no pensamento do Morin também. Então ele é, vamos dizer assim, ele é um dos maiores comentaristas do Vygotsky que a gente tem na atualidade, é um dos maiores comentaristas, mas bem numa perspectiva mais pós-moderna, então um trabalho muito bacana. E aí essa autora ela vai trazer o texto um pouco dentro da perspectiva da teoria da subjetividade, certo? Deixa eu ver aqui, ó, Margot pergunta, fiquei curiosa se esse do Gonzalez que ela cita várias vezes também está disponível. Eu não estou agora com o livro aqui, eu deixei na minha clínica, mas eu vou pegar a referência, Margot, aqui no Classroom, deixa eu abrir ela aqui, e aí a gente pode ver, deixa eu ver qual é o texto que ela está citando. Acabando de abrir aqui o documento aqui. Deixa eu ver, 2003. Tá abrindo aqui. Enquanto ele vai abrindo aqui, deixa eu ver o que mais aqui, ó. Camila, na faculdade eu vejo muito sobre esse tema de olhar o ser como um todo, numa visão sistêmica. Não sei se pode chamar assim, mas na prática vemos muito reducionismo. A teoria sistêmica, Núria, ela é uma das bases do pensamento complexo, tá? Então, essa teoria sistêmica ela vai ter assim ela vai ter dois momentos de surgimento ali. Ela vai ter um momento nos Estados Unidos e um momento na Europa, ali muito próximo da Itália, né? Então tem um pessoal ali de Milão, de Roma, que vai fazer uma teoria sistêmica de casais e famílias, mais especificamente, né? Mas você vai ter uma teoria sistêmica cibernética ali que vai nascer ali muito próximo da Califórnia, Palo Alto, ali uma escola muito por ali naquela região, né? E então assim, quem é um grande nome do pensamento sistêmico, porque a teoria sistêmica ela vai se misturar com várias teorias aí na biologia, na psicologia, etc. É o professor Humberto Maturana, que é um chileno, um biólogo chileno, faz um trabalho fantástico a respeito da definição de vida. E o Morin vai fazer um diálogo com o Maturana, que é muito interessante, que é o Maturana e o Francisco Varela, que os dois eram colegas, escreveram juntos, o Maturana e o Varela, e eles estudaram, se eu não me engano, em Harvard, né? Fizeram o doutorado deles em Harvard e por algum tempo produziram nos Estados Unidos. O Maturana, se não me engano, ainda está vivo, né? Exatamente, né? E da realidade também. Então a proposta que eles trazem falando sobre vida é muito legal. E o Jimmy também falando que a obra General Systems Theory do Ludwig von Bertalanffy é uma boa visão geral. Ele é um biólogo. Sim, e o Bertalanffy, o Morin também vai fazer discussões com ele. Então você vai ter ali o Bertalanffy, você vai ter o Maturana, Varela, você vai ter uma série de
teóricos ali que em algum momento estão nos Estados Unidos, seja numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, o que é que seja, né? Ou fazendo pesquisa ou dando aula. E o Mohan pesquisou também nos Estados Unidos. Se eu não me engano, na década de 80, eu acho que é a década de 80 mesmo, ele esteve na Califórnia, 70, 80, estudando principalmente esses temas vinculados à vida, biologia. E foi bem no momento ali, eu acho que é bem década de 70, finalzinho da década de 70 ali mesmo. E aí onde está surgindo aquele boom de teorias cibernéticas, teorias sistêmicas e tudo mais. Então o Mohan vai dar uma passeada ali na Califórnia, na época do Paz e Amor, sabe, gente, né? E vai buscar inspiração ali para suas teorias, para o pensamento complexo. Então é bem legal, ele faz uma discussão muito bacana com o Bertalan Fee. Vou indicar para vocês depois um livro, vou ver se ele está aqui, né? E vou mostrar para vocês que quem quiser conhecer um pouco mais das perspectivas diversas com a qual o Mohan dialoga, é interessante porque ele vai citar quais são as fontes do trabalho dele. Depois eu quero ver se talvez a gente trabalhe algum texto desse livro aqui juntos, né? Mas já registrei a chamadinha primeira aqui de todo mundo. Ó, temos 25 pessoas aqui agora. O pessoal vai entrando aí com o passar do tempo. Mas deixa eu ver aqui se abriu o texto que a Margot perguntou. Gonzales Rey, abriu aqui, deixa eu ver. Gonzales Rey 2003. Pior que tá tudo torto aqui, eu vou ter que ficar com a cabeça assim pra ler, ó. Esse texto, Margot, especificamente dele, eu não conheço. Esse aqui. Esse aqui eu não li, mas eu vou procurar saber, porque é de um livro da Bock. Acho que se é o que eu tô vendo aqui, ele escreve um capítulo num livro da Ana Bock. Eu tenho um outro dele da Bock que eu já vi, mas esse aqui eu ainda não li, vou procurar saber para informar. Mas provavelmente deve estar disponível em algum lugar, vou procurar ele aqui também para disponibilizar. Tem muitos textos legais aí, né? Então vamos lá, o que eu coloquei para vocês aqui no nosso encontro passado, e até quem que comentou aqui, deixa eu ver. Teve uma pessoa que fez um comentário bacana, a Natália Bernardes aqui, ela falou que aprendeu sobre a subjetividade com o Dr. Fernando quando fez pós de família no IEP. O professor Fernando é um cara assim que patrimônio da psicologia, né? E agora que ele, como diz, virou estrelinha, né? Foi pro céu, ele talvez tenha o seu reconhecimento pós-mortem merecido, né? Pela envergadura de seu trabalho. E a professora Vanúzia, né? A doutora Vanúzia, que é a coordenadora do IEP, né? Do Instituto de Ensino e Psicologia, foi minha orientadora de graduação, uma pessoa fantástica. Para quem quiser depois conhecer o trabalho dela, ela trabalha com casais de família. E ela faz um diálogo com a teoria da subjetividade, né, e com o pensamento complexo com base, partindo do psicodrama. Então ela é uma psicodramatista, isso é para vocês entenderem, né, que quando a gente fala que o pensamento complexo ali não é uma abordagem, é que cada um vai poder se aproximar do pensamento complexo com base na sua tradição. Então aqui não importa se você é psicanalista, se você é gestalt terapeuta, se você é analista do comportamento, importa a sua disposição em dialogar, certo? Então, uma coisa que o Edgar Morin sempre fala é sobre a necessidade de termos um saber aberto, em constante construção. E aí, gente, o que a gente tem de psicólogo brigando por causa de abordagem não é brincadeira. Então a gente tem que parar com isso daí, nesse sentido. Eu começo a fazer o diálogo com o Morin por meio do Vygotsky. Eu começo pelo Vygotsky, passo pela teoria da subjetividade e chego no pensamento complexo. Então é mais ou menos um caminho nesse sentido, né? Jimmy comentando aqui, ó, tive uma aula magna com ele no primeiro ano da graduação, não fazia ideia de quem era, uma pena. Pois é, Jimmy, eu tive o privilégio de estar com ele uma única vez, professor Fernando, numa conferência que ele deu aqui na PUC Goiás, na educação. E, sim, foi uma aula fantástica. Acho que tá até no YouTube ele falando sobre o legado de Vygotsky. Foi uma aula fantástica dele e, assim, conhece muito de Vygotsky. O pensamento do professor Fernando, assim, a respeito da história dele, buscar Vygotsky na fonte, é muito importante porque ele fez o doutorado dele em Moscou, né, gente? Então, um cubano lendo em russo, né? E uma coisa muito interessante. E infelizmente faleceu ano passado, mas ainda hoje tem trabalho dele sendo publicado, né? Porque ele deixou muita coisa escrita, né? Mas enfim, comentários sobre o texto. O que eu acho que é interessante dentro da perspectiva que a professora Anash traz sobre o psicodiagnóstico, eu acho que tem uma parte muito específica no texto, muito importante, que é quando ela fala até de uma proposta em que Vygotsky aborda,
sobre a deficiência física, né, a deficiência neurológica, a deficiência orgânica e a deficiência social, entende? Porque o que, que acontece? Muitas vezes, quando a gente faz um psicodiagnóstico, a gente dá um diagnóstico para uma pessoa, dá um diagnóstico para uma criança, psicológico, neuropsicológico, chame da forma como for, e muitas vezes o próprio profissional da psicologia, às vezes da psiquiatria, ou às vezes a família, às vezes a própria pessoa, eles acabam adquirindo aquele diagnóstico como um rótulo, um estigma imutável. E ele abraça aquele estigma e a partir do momento ele mesmo vai começar a produzir sintomas que são socialmente esperados e socialmente determinados em relação àquilo. Então o que, que acontece? Muitas vezes, sei lá, uma mãe, um pai recebe um diagnóstico de que o filho tem autismo, de que o filho tem algum tipo de atraso no desenvolvimento, ou vou usar o conceito assim que eu acho até mais barra pesada, mas ainda é utilizado, que é o conceito de retardo, né? Que até o próprio texto fala, retardo mental, né? Que é um desenvolvimento psíquico atrasado, né? Em comparação com a, a base comum que nós temos aí na sociedade. Então, nesse sentido, a partir do momento em que os pais recebem um diagnóstico de uma criança, eles já passam a tratar essa criança como se ela fosse diferente, especial, como se ela fosse deficiente, né? Como se ela fosse deficiente. E aí o que, que acontece? Param de estimular a criança muitas vezes. Muitas vezes começam a fazer coisas para aquela criança no sentido de tentar facilitar a vida dela, e acabam dificultando, porque a criança não recebe estimulação. Muitas vezes o que, que acontece, o que, que eu percebo demais no consultório, né? A criança chega com um rótulo, às vezes até do professor, de TDAH. Ah, essa criança é TDAH, ela é hiperativa, ela é isso. Gente, às vezes a criança ela é só um pouco, como é que eu diria o goiano aqui, atentada. Né? Às vezes ela é só um pouco assim, custosa. Às vezes ela é só criança, ela só precisa de, sei lá, espaço para correr, lugar para brincar. Antigamente a gente corria na rua de tudo quanto era jeito, hoje a gente mora em apartamento, um monte de dificuldades assim de locomoção, de espaço para a criação dos filhos, né? E muitas vezes os pais não criam esses espaços alternativos para essas crianças. Então você tem uma criança que ela é super ativa, né? E aí você cria um rótulo, cria um nome para isso, dá um déficit para ela, dá um TDAH, etc, né? E essa criança vai crescer com esse estigma. E muitas vezes no consultório ela vai chegar assim: ah, não, isso não sou eu, não, isso aqui é o meu TDAH. Gente, eu já vi menino fazer isso no consultório, já vi criança fazendo isso. Bater no coleguinha de classe e falar que era por culpa do TDAH. Então, assim, um conjunto de deficiências, que como o texto coloca o termo deficiência, né, um conjunto de dificuldades que elas estão para além da simples dificuldade estrutural, neurológica, orgânica, biológica, que é uma dificuldade que ela é criada socialmente também. Entenderam, pessoal? Então, muitas vezes nós vamos encontrar teorias que vão tentar biologizar a coisa e outras que vão tentar psicologizar a coisa. Então, a ideia do pensamento complexo é chamar as pessoas para fazer uma religação de saberes, que é para tentar ver como que a biologia se encontra com a sociologia dessas crianças, né? Porque se a gente para e pensa, o que é a mente? Ou o que é o psiquismo? O que é a consciência, a subjetividade? Cada teoria vai dar uma explicação, vai dar um nome para isso, mas não existe comportamento humano, não existe mente, não existe sem a relação do indivíduo com o meio, sem a relação do organismo com o ambiente, sem a relação do sujeito com a sociedade, entende? Então, assim, a gente não pode utilizar muitas vezes a parte biológica para tentar justificar as deficiências sociais, as ineficiências da família, tá claro, pessoal? Isso que eu achei interessante do texto. Comentem aí o que vocês acharam. Essa proposta de não tentar justificar uma dificuldade no desenvolvimento simplesmente por conta de uma questão biológica. Por quê? Tem um conceito muito bacana na neuropsicologia que é de neuroplasticidade. Já ouviram falar desse conceito? Neuroplasticidade.
Essa questão de estimular funções executivas, de estimular as suas potencialidades, os ganhos são reais. E a gente consegue ver isso na prática. Muito bem, perfeito. Né? Justamente isso é o que o texto aborda, né? Para a gente não focar o diagnóstico com base na ineficiência, na dificuldade e na deficiência, certo? Então eu vou passar daqui a pouco uma noção de diagnóstico que eu utilizo ela, que eu acho mais interessante, mas eu vou indicar para vocês um livro. Deixa eu indicar para vocês, vou apresentar, vou mostrar ele aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Quer ver? É, esse daqui, ó. Vocês vão ver ele aí agora. Acho que vocês já estão vendo aí. Se estão vendo, comentem aí, por favor. Estão vendo? Sim, muito bem. Ó, esse livro aqui, ele é muito legal. Ele é um clássico da sociologia. Mas, gente, todo psicólogo deveria ler esse livro. Quem nunca leu esse livro, quem não conhece, quem nunca ouviu falar, comenta aí no chat aí. Eu acho que muita gente já ouviu falar desse livro, né? Que é um livro do Irving Goffman, que é muito bom esse livro. Esse livro é um clássico aí que todo mundo deveria ler na psicologia. O Jimmy já estudou ele muito bem, né? Catiane, vamos, é isso, ok. O Vanessa ouviu falar, né? Então o livro é o Estigma, né? Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Esse livro é muito bacana. Ele é um clássico, acho que ele foi escrito na década de 70, 80 também, né? Posso até ver, mas se vocês quiserem achar na internet, vocês podem jogar o nome dele e vocês vão achar o PDF dele facilmente, eu acho, né? Então, olha só, o que que o autor, o que que o Goffman vai falar disso daí, né? É justamente um pouco do que o texto está falando. A partir do momento em que você recebe um rótulo, que seja por qualquer tipo de marca que você tem, ele vai chamar isso de estigma, seja uma deficiência física, seja algum tipo de coisa que te diferencie dos demais, você vai ficar marcado por aquele negócio e aquilo ali vai influenciar o seu comportamento de uma forma, assim, absurda. Vanessa, pode sim, Vanessa. Abre o microfone e fala com a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou prof, né, na escolinha infantil da minha cidade e eu vejo muito isso, como o rótulo dificulta o nosso desenvolvimento da criança, né? Lá Uhum, na escolinha onde eu trabalho, é uma escola particular, e a gente desenvolve bastante trabalhos, né? Música, educação física, artes, inglês, diversos aspectos, né? E uhum. aí muitas famílias escoram, né, nessa parte. Ah, porque ele é imperativo, prof, tem um pouco mais de paciência. Mas às vezes nem é questão do próprio da criança, é dos pais escorarem a criança pelo rótulo mesmo. Ah, porque você precisa, tipo assim, diferenciar. Não, não é porque ela tem algo que ela é diferente dos outros, né? A gente busca na escolinha tratar todas as crianças iguais. Lógico que todo ser humano ele é singular. Mas a igualdade no tratamento tem que ser mais ou menos igual, do carinho, atenção. E eu vejo muitas famílias passando por esse problema, escorando ou querer tratamento diferente. E eu acho que olhar o ser humano sim, com toda a sua singularidade, mas desenvolver aspectos mais humanizados, né, para tratar o psicodiagnóstico. Exatamente, né? Então, assim, vamos lá. Fabiana gostaria de compartilhar também. Vamos falando. Vou aproveitar que vocês estão inspirando aí. Vai lá, Fabiana, abre, por favor, aí o microfone. Tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo Boa jóia? tarde. Eu tenho uma experiência, eu trabalho já há 7 anos numa escola especial e lá eu atuo como gestora de RH Uhum, e concilio com meus atendimentos na clínica. E a gente percebe essa dificuldade, né, além da família colocar esse rótulo na criança, tem esse desafio com os colaboradores da equipe, né? Então, todos os alunos de lá têm deficiência intelectual associada a outras deficiências. Então, tem equipe, por exemplo, de professores que não buscam novas ferramentas ou se aperfeiçoar, porque ele nunca vai aprender a ler. Para que eu vou perder meu tempo com essa criança? uhum, Infelizmente, a gente ainda tem isso. E temos uma unidade que fica os jovens,
que participam de oficinas para atuarem no mercado de trabalho e ver esse preconceito também com as empresas, que disponibilizam vagas para pessoas com deficiências, mas quando é deficiente intelectual, já falam que não serve. E eu tenho na nossa equipe ex-alunos, que agora são nossos colegas de trabalho, que a escolaridade deles, eles têm a limitação, né, da deficiência, mas são ótimos, cooperativos, às vezes até em casa eles não fazem, não lavam vasilha, não ajudam, lá na empresa super solícitos, cumpre o horário, cumpre bem as regras, né, desde que sejam ensinados e orientados. Mas são ótimos para trabalhar, assíduos, pouquíssimo atestados, realmente só quando precisam, parceiros, né? Então a gente também teve que orientar a equipe. Eles não são coitadinhos, eles não têm que trabalhar menos porque são deficientes, ele é colega, ele vai ganhar o mesmo salário que o seu. Então ele também vai trabalhar de acordo com a função dele. Ou colocar apelidos, no diminutivo, né? Um amiguinho, assim, ou infantilizar no tratamento. Então, esse texto me ajudou muito, foi muito interessante também com a minha experiência, né? Desse outro olhar. E fazer os outros, né, a ter essa visão, né? A refletir sobre não se limitar a rótulos, a diagnósticos, né, ao potencial que essas pessoas têm, né? Achei interessante compartilhar com vocês essa experiência. Perfeito, Fabiana. Obrigado. Vamos ouvir o Jimmy também. Jimmy, abre o microfone aí. Fala com a gente, meu amigo. Não, então, eu só queria compartilhar. Eu acho que a grande questão que a gente tem é que a gente tem uma tendência, né? Eu acho que é quase natural do ser humano de tentar simplificar as coisas, porque facilita a vida, né? Então, esse rótulo, ele operacionalmente ele é interessante para a gente porque ele facilita o nosso trabalho enquanto psicólogos, né, e tal. Só que a grande questão é que a gente tem essa tendência a simplificar e a gente estende isso para a vida. Então, o que acontece? A gente pega, por exemplo, um transtorno depressivo maior, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente transforma isso em uma entidade. Exato. Não é mais um conceito operacional que a gente tem, a gente transforma numa entidade que a pessoa tem. Então, é como se fosse um braço que a pessoa tem, sabe? Uma coisa que aí agora já era. Então, isso vai carregar a pessoa para a vida inteira dela, como se definisse ela. E isso é um problema muito sério, né? Que eu acho que a gente precisa trabalhar nisso. E eu vou colocar um conceito no chat aí em relação a isso que o Jimmy tá falando, se vocês quiserem anotar. Olha só, chama reificação. Vocês já ouviram falar desse termo? O que é reificação? Reificação é um conceito marxista, nasce no marxismo, acho que é um dos conceitos mais interessantes, né? Falando sobre coisificar. O que é reificar? Você pode traduzir para o português de coisificar. É você transformar um processo em uma coisa, é você naturalizar um processo. O que isso quer dizer? É eu olhar para o Jimmy agora e pensar que ele já nasceu assim. Eu anular todo o processo histórico da forma como ele se constituiu para ser quem ele é. Então eu pego uma coisa que é um processo, que ela foi se constituindo com o tempo, com a experiência, com a vivência daquela pessoa, e eu naturalizo ela. Então o que é que o Jimmy falou, né? Você parece que você transforma num braço. Exatamente, você reifica um processo. Você transforma um diagnóstico numa coisa que o outro tem. Ele tem e você cola aquele negócio no sujeito e é como se fosse uma maldição que ele vai carregar pro resto da vida. E com base naquele rótulo, eu digo o que o sujeito pode e o que ele não pode fazer. Né? Então esse que é um problema. Então quando eu falei, por exemplo, no primeiro conceito, até que acho que foi a Margot que falou que não conhecia ele, né? Mas ele é mais da parte das ciências, a parte biológica da psi, né? Que é da neuroplasticidade. Porque se em algum momento o meu cérebro, algum grupo de neurônios ali, ou algum neurônio, né, ele deixa de cumprir uma função, ou ele é danificado, um outro grupo assume aquela função. Quanto mais jovem for o organismo, muito mais fácil é essa adaptação. Né? Antigamente falava-se o seguinte, não, é só a partir de tantos anos que você tem neuroplasticidade. Tem pesquisas que mostram aí que neuroplasticidade você tem a vida inteira. Você não vai ter na mesma, vamos dizer assim, com a mesma potência de um cérebro jovem, de um organismo jovem, de uma criança. Eu vi até recentemente o caso de uma criança que nasceu com metade do cérebro.
E a criança está vivona aí se desenvolvendo e os cientistas assim, então, como assim? Como isso é possível, né? Por quê? Porque a gente não pode explicar o psiquismo humano somente pelo cérebro. Né? A gente não pode explicar a consciência, a subjetividade, né? A gente não pode explicar a mente, o que quer que seja que vocês chamem aí de seu objeto de estudo, somente pelo cérebro, né? O cérebro ele é um dos componentes. Mas um exemplo que eu costumo dar nas minhas aulas de pós-graduação que você quer saber um dos motivos prováveis de uma pessoa ter depressão, olha para o intestino dela. Né? Então, você tem ali o sistema nervoso entérico que está lá no intestino da pessoa e está produzindo ali neurotransmissores no intestino. Então, a gente muitas vezes dá uma visão assim puramente biológica, cerebral para o sujeito, que não é assim. Não que o sujeito não tenha cérebro, é óbvio, ele tem um cérebro, ele usa esse cérebro, sem esse cérebro ele não vive. Né? Mas não é somente esse cérebro do sujeito. Então é justamente isso que nós estamos discutindo, né? Em quais condições esse sujeito está inserido, em que lugar que esse cérebro está inserido na sociedade. Isso aqui é muito interessante. Né? Então, basicamente, é isso que o Jimmy fala, né? A gente dá um rótulo, a gente coisifica esse diagnóstico e esse sujeito vai carregar isso como se fosse uma maldição para o resto da vida. Entende? Então, o que é que eu quero dizer para vocês na questão do psicodiagnóstico? O que é fazer um psicodiagnóstico pensando de forma complexa? É isso que a Vanessa está falando aqui. O sujeito não é uma patologia. Muitas vezes os psicólogos reduzem o diagnóstico, o psicodiagnóstico, a uma patologia. Eles acham que você fazer um psicodiagnóstico é você achar um transtorno na pessoa. É você dar uma síndrome para ela. É você encontrar um complexo para ela. Não necessariamente. Então, o que é um diagnóstico? Diagnóstico é um processo de descrição do estado atual do sujeito. É isso. Quiserem até anotar isso daí. Então, diagnóstico é um processo de descrição do estado atual do sujeito. Você não pode fazer como dizer, um diagnóstico do futuro, né? Você pode até, em algum momento, tem alguns teóricos aí da psicologia jurídica que vão falar de um diagnóstico, esqueci até o conceito, mas assim, você vai fazer um diagnóstico estimado em como estavam as condições do tempo passado, né? Mas o diagnóstico é essa descrição do estado do sujeito. Então não é só você encontrar uma patologia, não é só você dar uma síndrome, não é só você dar um transtorno para esse sujeito. É entender como esse sujeito se constrói no tempo e no espaço. Certo? Tem uma aula que eu ministro numa pós-graduação que eu dou aula, que é só sobre psicodiagnóstico na área clínica. E tem uma coisa que eu faço muito legal, um dia eu quero fazer, estou montando esse curso, que eu uso a teoria de Maslow, a pirâmide das necessidades de Maslow, para ensinar psicodiagnóstico. Isso é uma coisa, a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida foi essa. Né? Então, às vezes a gente pensa que Maslow estava falando das motivações e tudo, mas a obra dele, a obra de vários outros autores, ela é muito mais ampla, ela tem muito mais desdobramentos que a gente pode imaginar. Então, a gente tem que ter essa criatividade de pesquisador, de olhar para esse sujeito, olhar para as diferentes possibilidades que esse sujeito tem. Um dia eu quero fazer esse curso, vou até indicar depois para vocês. Né? Então, assim, diagnosticar, quando vocês forem fazer o trabalho de psicólogo, de psicóloga, né? Não é só olhar para o sujeito e procurar um transtorno, procurar um CID para ele, procurar um número no DSM. É você olhar para esse sujeito e pensar como que está o contexto familiar desse sujeito. Então você leva isso em consideração no psicodiagnóstico. Como que é a história de vida dele? Como são as interações desse sujeito? Como que é o corpo desse sujeito? Então, quando eu olho para um cliente para fazer um psicodiagnóstico, a partir do momento em que ele senta na minha frente, que ele vai no meu consultório, ali já tem um sujeito se expressando. O sujeito se expressa pela fala, o sujeito se expressa pela roupa, o sujeito se expressa pela postura do corpo. Margot tá aí, cadê a Margot? Margot faz um trabalho na parte de artes, né, Margot? Cadê você? Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. O corpo fala ou não fala, Margot? Deixa eu ver se ela tá aqui. A Margot tá aí. Entendeu? O corpo se expressa.
Então a gente tem que olhar para o corpo também. Muitas vezes a gente é acostumado a dizer o seguinte: nós somos uma mente que tem um corpo. Não, o nosso corpo é um corpo psíquico também. Entende? A gente não pode isolar o corpo do psiquismo humano. E aí a gente precisa se reconciliar com o corpo. Trazer o corpo para o psicodiagnóstico também. Então isso é pensar de forma complexa. Então muitas vezes o psicólogo, aí você tem duas vertentes na psicologia. Você tem uns psicólogos que são extremamente pragmáticos e eles acabam por reificar mesmo o psicodiagnóstico. O que é isso que o Jimmy fala. Não, você tem isso, pá, vai embora, toma remédio, ou então faça 3 procedimentos assim, assim, assado e pronto. E do outro lado, você também tem psicólogos que são muito românticos, que acham que as pessoas não têm doenças, que as pessoas não têm transtornos, que as pessoas... Então, o que eu costumo tentar fazer? Tentar olhar para esses dois lados. Então, existem doenças? Existem. Um exemplo, depressão. Depressão é uma doença. É uma doença, ela precisa ser tratada como uma doença também, né? Agora, qual é a origem dessa depressão? Então, quando a gente fala de psicodiagnóstico, a gente tem que pensar nisso. Então, vou colocar outro termo técnico aqui para vocês aqui no chat, ó, chama etiologia. O que é etiologia? É o estudo da origem de um sinal, de um sintoma. Muitas vezes o psicólogo ele olha só para semiologia. O que é semiologia? Ele olha só para o sintoma. Semiologia é a parte da ciência, a parte da medicina, da psicologia, que vai estudar a manifestação dos sintomas. E a etiologia é a raiz, de onde vem, qual que é a gênese desses sintomas. Entendeu? Então tem gente que não, a depressão, a causa dela é orgânica. E tem outros que falam, a causa da depressão é social. Gente, a depressão ela tem causas que podem ser orgânicas e tem causas que podem ser sociais. Agora, o que é pensar de forma complexa? É que você pode ter várias causas que vão alimentar um resultado. Entende? E aí, você tá lá, olhando para o sujeito depressivo, e você tá na terapia simplesmente da linguagem, falando, e o sujeito não evolui, o sujeito não vai. E você tá ali insistindo com a linguagem. Cadê os exames da vitamina D desse sujeito? Cadê os exames dos hormônios desse sujeito? Como é que tá a alimentação desse sujeito? Como é que... Entende? Então tem um conjunto de coisas. Como é que tá a tireoide desse sujeito? Tireoide desregulada não tem santo, não tem linguagem que resolva. A pessoa está com déficit de vitamina D, não tem santo que resolva. A pessoa ela tem que... E é isso que é uma visão do psicólogo de forma complexa no psicodiagnóstico. Não é você tentar simplesmente dar um rótulo para o sujeito. Não é você dizer, fulano tem tal coisa. E daí? O que eu faço com isso agora? Então, lembro muito bem de um caso interessante. Eu tenho vários casos, mas... de um caso que a pessoa com uma depressão, assim, uma distimia, muito tempo, e faz terapia e tudo, quando a gente vai avaliar, alimentação desregulada, tinha feito uma cirurgia no intestino, tinha tirado parte do intestino, ela tinha que fazer uma terapia nutricional, combinada com acompanhamento psicológico e psiquiátrico também. A partir do momento em que ela começou a organizar alimentação, hidratação, ela começou a fazer uma terapia nutricional, começou a tomar um medicamento e fazer psicoterapia, aí ela saiu disso daí, né? Então é importante que a gente não simplesmente olhe para o conjunto de sintomas, mas que a gente pense que o sintoma, ele estrutura alguma coisa na vida daquele sujeito. Eu tiro o sintoma do sujeito, o que eu vou colocar no lugar? Muitas vezes o sintoma é a fronteira de existência daquele sujeito. Ele está com aquele sintoma porque ele precisa dele ali naquele momento para continuar existindo. Você tira o sintoma, é como se tirasse uma coluna de um prédio, você derruba o prédio, entendeu? Então, até para a gente entender como que esse sujeito se configura no tempo, no espaço, a gente tem que olhar para a vida desse sujeito. Exatamente, o lazer, uma série de outras coisas. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, ó. Então, vamos lá. O que eu acho do tratamento com remédios? Importante em alguns casos, não em todos. O remédio ele não cura, vamos dizer assim, vou usar o termo de cura mesmo, né? O remédio não cura aquilo que não é doença, entende? Então existem comportamentos depressivos que não tem nada a ver com a depressão, entendeu?
Existem comportamentos depressivos que não tem nada a ver com depressão. Então, um medicamento, por exemplo, vou fazer a Sociedade Brasileira de Psiquiatria fez um levantamento, um estado da arte, né, um estudo sobre a utilização de medicamentos no tratamento de depressão, né, de transtorno depressivo maior. E o que eles perceberam? Que o tratamento medicamentoso, quando ele é feito em depressão de grau leve, ele tem o mesmo efeito do placebo, 15% de eficiência. A partir de depressão grau moderado e grau de grave, né, tem de 50% a 60%. Mas e onde é que estão esses outros 50%, esses outros 40% de eficiência, né? Então, muitas vezes, vai estar no acompanhamento psicoterapêutico. Entendeu? Então, assim, só que tem momentos, gente, que também não adianta a gente só pensar que a fala cura tudo, né? Ficar, muitas vezes, numa fantasia de que somente a linguagem dá conta. Então, não é somente a linguagem, tem condições materiais do sujeito, né? Tem a história de vida desse sujeito, tem a história das relações, tem o grupo que ele está inserido. Então, muitas vezes o sujeito vai para o consultório, o psicólogo faz um trabalho ali de, vamos dizer assim, de estimulação, faz um trabalho ali de contenção afetiva desse sujeito por meio da linguagem. Ele chega em casa e as relações sociais estão totalmente desorganizadas também. Entendeu? Então, assim, o medicamento, ele é um instrumento. Ele não pode ser visto como a única alternativa, né? É tudo interligado nesse sentido, né? Que a Margot está falando, né? Tanto os remédios quanto outras saídas alternativas, como a fala, precisam de diálogo, né? Exatamente. E assim, não adianta só a gente dar um remédio para o paciente se a gente não ensinar para o paciente, para o sujeito, para o cliente, chame como você quiser, para que aquele remédio serve. Quantas e quantas e quantas vezes eu peguei cliente no consultório que o psiquiatra passou a medicação corretíssima para ele e o cliente deixou de tomar o remédio. Por quê? Porque o psiquiatra esqueceu de falar por que aquele remédio, por que ele está passando aquele remédio, para que serve, entendeu? Olha, eu estou te passando remédio por causa disso, ele funciona dessa forma. Muitas vezes ele só prescreve a receita, ó, toma de tanto em tantas horas, durante tanto tempo, você retorna daqui a 30 dias. A pessoa olha para a caixinha, tá uma tarja preta lá, escrita assim, tomar sob medicação, sob prescrição médica. A pessoa assusta, ela fala, não vou tomar esse negócio não, tarja preta, isso é coisa de gente doida, eu não tô doida, eu só tô com um problema. Ou então ela fala, nossa, deve ser muito forte, eu vou cortar esse remédio e vou tomar só a metade. Aí o que acontece? Nada. Ou então acontece algo pior, né? A pessoa faz estragar o organismo dela, porque a medicação tem que ser a dosagem correta. Tem a questão da meia-vida do medicamento. Um conjunto de coisas que tem que ser seguido à risca. Entendeu? Então, não adianta eu simplesmente enfiar um remédio no sujeito se eu não explico para esse sujeito por que ele está tomando, como que esse medicamento age no organismo. Eu, quando vou fazer um exercício de respiração, ensinar sobre manejo de ansiedade para o meu cliente, eu desenho para ele o sistema nervoso. Eu sou quase um Picasso, abstracionista desenhando, né? Mas eu pego um papel, caneta, eu desenho ali o cérebro, desenho a medula, eu faço um negócio ali e eu explico para a pessoa como que é a atuação, como é que o ar ele vai agir no organismo da pessoa, como que aquilo ali vai agir no cérebro dela, o que o cérebro dela manda de mensagem para o organismo durante um ataque de pânico. Quando a pessoa começa a entender, aí ela engaja com acompanhamento. Entende? Então, assim, pensar de forma complexa esse sujeito no psicodiagnóstico e na intervenção não é somente eu enfiar ele dentro de uma ferramenta, não é somente eu enfiar esse sujeito dentro do medicamento, é eu acompanhar esse sujeito na angústia dele, na dúvida dele, explicar, tirar a dúvida, e isso envolve cultura, isso envolve a capacidade que o psicólogo tem de articular um conjunto de saberes. E o psicólogo, ele é o cientista mais híbrido que tem. Você tem que saber de biologia, você tem que conhecer cérebro, você tem que conhecer as áreas do cérebro, você tem que entender de fisiologia, de neurologia, tem que entender de um conjunto de coisas. Senão o seu cliente, o seu paciente, ele não engaja. Você só está enfiando ele dentro de uma ferramenta e você está reificando esse sujeito, certo? Deixa eu ler mais comentários aqui, ó. Yasmin, primeiro atendimento onde o paciente está inseguro, se sentam mais afastados, meio de lado, mãos juntas, abraça a bolsa, o corpo fala muito, é isso mesmo, né? Um dia desse estudando, vi doenças hepáticas causam alguns sintomas depressivos, exatamente, gente. Então, assim, a gente
ainda tem uma visão muito dualista dentro do método cartesiano, né? Cartesiano, que é o corpo e a mente, né? Então, assim, se tem uma coisa que eu acho interessante em propostas monistas também, não tem psiquismo sem corpo. Como se diz, e o corpo sem psiquismo, ele se deteriora, ele vira pó. A partir do momento em que a gente morre, né, o que é essa morte? A morte, ela é uma morte física, mas o que é também? Para onde que vai essa subjetividade, esse psiquismo? Então o corpo, ele vai virar pó, ele vai se deteriorar, mas ele vai ser reintegrado ao meio ambiente, ele vai ser ou cremado, sepultado de alguma forma, aquilo vai voltar para a natureza. E é uma questão física, nada se perde, tudo se transforma. Então aquele corpo, ele vai virar energia para outros seres ali na Terra e a gente vai ser reintegrado ao universo de alguma maneira, enquanto corpo. Mas e esse psiquismo humano? Aí são questões metafísicas, filosóficas, pessoas que vão teorizar sobre um espírito como uma terceira entidade, né? Ou sobre a alma como um ente diferente da mente, enfim, isso aí são questões filosóficas que não dá pra gente entrar nisso agora. Mas é olhar para esse psiquismo, essa cognição também, para além desse corpo físico, nesse sentido, né? E o corpo, ele está integrado com essa mente e vice-versa, né? Olha o Jimmy falando, a gente da psicologia tende a esquecer ou diminuir o bio do psicossocial e fica querendo salvar o mundo sozinho, exatamente. A gente não pode tentar isolar a biologia, a medicina, a físio, a fono, um conjunto de outras profissões aí que vão nos auxiliar nesse acompanhamento, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Médicos psiquiatras, enfim. E a devolutiva na avaliação psicológica? O que tem, Yasmin? Pergunta aí no chat melhor essa pergunta sua, porque eu quero entender a sua dúvida mais específica. Aí depois eu vou resolver ela com você. Mas o ponto que eu queria tocar para a gente finalizar a questão do psicodiagnóstico, pensando ele de uma forma complexa, é a seguinte. Qual é o nosso desafio enquanto psicólogos? É tentar navegar entre a singularidade desse sujeito. Esse sujeito, ele é singular, ele tem coisas que são dele, da história de vida dele, da sua forma de pensar, né? Da sua ontogênese, da sua história de vida. E também existem os padrões de comportamento que são social e culturalmente estabelecidos. Então existem complexos? Existem transtornos como padrões de comportamento cristalizados e muitas vezes socialmente desregulados? Existem, entende? Então aqui a gente não vai dizer que não existem padrões de comportamento. Existem padrões de comportamentos mais assertivos, outros menos. Isso vai depender da cultura, da época, etc, 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 né? Então o nosso papel é tentar transitar entre o padrão e a singularidade, entende? Se não existisse padrões de comportamento, a psicologia seria talvez impossível enquanto ciência. Então existem padrões dos quais o psicólogo pode se debruçar sobre eles e ele vai observar. Então quando Freud, por exemplo, vai falar de complexo de Édipo, ele encontrou um determinado padrão de comportamento naquela época, naquela sociedade. E ele se dedicou àqueles padrões. Então, quando ele vai falar da criança que vai rivalizar com o pai, tentando ter o afeto da mãe, etc., né? Em algum momento, a gente vê isso acontecer, hoje ainda, inclusive. Mas será que vai ser para sempre assim? Será que isso existe em toda a sociedade? Será que isso era presente daquele tempo? Entende? A questão é que nós temos que saber a diferença entre a singularidade e a universalidade dos processos. Então, existem processos no comportamento humano que eles são, vamos dizer assim, eles são frutos do nosso tempo. Por que nós temos uma sociedade cada vez mais ansiosa, gente? Porque hoje é muito fácil você ter as coisas. É muito fácil hoje você conquistar alguma coisa material. É relativamente fácil, né? Dentro do nosso contexto, talvez classe média baixa, etc, né? Ou talvez... E até mesmo hoje, muita gente na classe baixa. Hoje, por exemplo, para você ter uma coisa interessante. Hoje o Brasil tem mais celular do que acesso a esgoto. Olha que louco isso.
Mais da metade da população brasileira não tem acesso a esgoto. Agora, como era isso na época do feudalismo? Entendeu? Então, as condições materiais eram muito piores. Eram muito piores. Então, com o avanço do tempo, do sujeito no tempo e no espaço, ele vai desenvolvendo novas vicissitudes, novas necessidades, novos padrões, novas questões. Entende? Então, se eu tenho uma sociedade do consumo, uma sociedade do acesso, cada vez assim, que está numa crescente, a partir do momento em que eu começo a não ter acesso a algumas coisas, eu vou desenvolver comportamentos obsessivos, ansiosos, etc, etc, etc. Né? Então, para cada tempo, as suas patologias, para cada tempo, as suas dificuldades. Antigamente, na Idade Média, considerava-se a bruxa, né, a mulher que falava com os gatos, a mulher que conversava com os animais, etc. Então, quando você tinha o que hoje nós reconheceríamos como um esquizofrênico, era uma pessoa que realmente falava com os animais, era uma pessoa que falava que os demônios estavam vindo, que o mundo ia acabar. Hoje você vai no hospital psiquiátrico, a pessoa está falando que foi implantado um chip nela. Ela fala do controle remoto. Quem viu o documentário da Estamira, quem não viu, assista, é fantástico. Né? Quem conhece aí, Estamira? Quem não conhece aí, digita no chat aí, vamos conversar. Estamira, ó, um documentário maravilhoso. Então a Estamira falava do controle remoto, do chip, né? Isso era impossível na Idade Média porque esses dispositivos não existiam. Então, até a construção do delírio, a construção da alucinação, ela é social, histórica e culturalmente definida em muitos momentos. Entende? Então, pensar o sujeito de forma complexa no psicodiagnóstico não é só você dar um transtorno para ele. É você olhar para todas essas condições. É você não tentar simplesmente achar uma única causa, uma única coisa e imprimir naquele sujeito. Então, o convite para vocês, de forma introdutória, porque se eu fosse falar de psicodiagnóstico, eu ia ter que dar uma aula. Gente, eu tenho uma aula de 12 horas sobre isso. 12 horas, que é um módulo inteiro de uma pós-graduação sobre psicodiagnóstico baseado no pensamento complexo. Então, é impossível aqui. Mas é uma introdução para estimular vocês a pensarem o sujeito não só sobre um único prisma. Olhem para o corpo desse sujeito, para a história de vida desse sujeito, para as relações, para a cultura de vocês, para a cultura onde vocês estão inseridos, para o grupo social. Existem coisas que são extremamente comuns para, sei lá, para os católicos. Para o pessoal da Umbanda pode ser totalmente diferente. Para o pessoal que não tem religião pode ser totalmente diferente, entende? Para quem é de Goiás aqui, como eu, do pé rachado, comedor de piqui, é uma coisa. Para quem está em Santa Catarina é outra. Para quem está lá em Fortaleza, como a Lúcia, é outra. Entendeu, pessoal? Então a gente precisa ter essa visão ampla sobre o sujeito. E o texto nos ajuda a situar que não podemos reduzir o diagnóstico ao organismo, não podemos reduzir o diagnóstico também às questões sociais. Podemos entender que existem várias fontes de um comportamento. Ou seja, várias causas podem gerar um efeito. E um único efeito também pode gerar várias causas. Isso é uma premissa da teoria do caos, que é uma das bases do pensamento complexo do Edgar Morin. Deixa eu ver mais o que vocês estão comentando aqui para a gente finalizar. Murilo, você pode falar mais um pouco da diferença entre depressão e comportamentos depressivos? Muito bem. Gente, a gente pensa que depressão é tristeza muitas vezes, né? A gente ainda tem muito isso do senso comum. Existem pessoas que são totalmente felizes e têm depressão. O que é depressão de forma técnica? É um quadro clínico que constitui-se do rebaixamento de determinadas funções do psiquismo, seja no sistema cognitivo, seja no sistema afetivo ou no sistema volitivo. E aí eu teria que dar depois uma aula inteira de anamnese para vocês, de exame psíquico, e não vai dar tempo, né, gente? A gente é limitado aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em depressão, a gente pensa no sujeito triste, né? Tem um termo técnico para isso, chama-se hipotimia, rebaixamento do humor. O humor é uma função do sistema afetivo. Mas nós temos rebaixamentos também no sistema cognitivo. A pessoa com depressão, muitas vezes, ela tem a lentificação do pensamento.
pensamento fica mais lento, memória comprometida e a atenção também comprometida, ou seja, você tem rebaixamento também de sistemas atencionais. Então, depressão, de forma técnica, é você rebaixar funções do indivíduo, né? E não somente o humor. Existem pessoas que estão tristes e que não necessariamente estão deprimidas, que é mais ou menos um pouco isso, né? O que é um comportamento depressivo nesse sentido, né? É um comportamento rebaixado em algum aspecto desse sujeito, mas que no conjunto da obra você não tem elementos suficientes para enquadrar, vamos dizer assim, né? Se a gente puder usar esse termo, que é péssimo enquadramento, né? Mas para diagnosticar o sujeito com depressão. Então, depressão, ela, além de ser uma doença, porque ela tem uma base biológica, né? Ela também é uma questão de comportamento, né? Se a gente não muda muitas vezes a forma daquele sujeito pensar, a estrutura cognitiva, a estrutura afetiva, não tem biologia que resolva, né? Então, a partir o que eu sempre indico para quem faz tratamento de quadro depressivo, a partir do momento em que você identifica que a pessoa está com um quadro de transtorno depressivo maior, com um grau moderado, já fazer o acompanhamento conjunto com o psiquiatra, tá? Então é importante fazer uma regulação aí da parte biológica e verificar também a parte aí da alimentação, da nutrição, etc. Então, muitas vezes o nutricionista vai ser um grande aliado para você também, psicólogo, nesse sentido. Ok, Carolzinha? Tá, isso aí é uma explicação para diferenciar, mas aí eu teria que fazer um outro momento só sobre psicopatologia, e eu não coloquei psicopatologia nesse grupo. Quem sabe mais para frente a gente faz algum extra, né? Porque psicopatologia e psicodiagnóstico são coisas que andam muito próximas aqui, né? Yasmin, na faculdade aprendi a falar ao paciente sobre potencialidades e fragilidades, mas como ir além? Pois depois que li o texto e depois do que você falou, vi que pode ser além disso. Como você faz na prática? Excelente pergunta. Vou ter que fazer isso num curso extra para vocês, que é o que eu falei da pirâmide de Maslow aí, né? Mostrar para vocês como que você mostra outras potencialidades, outras possibilidades aí, que não seja só no sentido de achar habilidades no sujeito, né? Fica difícil eu falar isso aqui para vocês agora. Não dá nem tempo para isso, Yasmin, mas eu vou anotar essa sugestão aí. Lúcia, tem um material de D.L. Rosenhan maravilhoso para refletir sobre essa singularidade, padrões de comportamento. Lúcia, depois me manda, se você puder, que eu quero dar uma olhada. Eu acho que isso é muito interessante, né? Deixa eu dar uma lida nisso daí. Margot, na verdade é interessante pensar que, apesar de sermos tão diferentes uns dos outros, tão singulares e complexos, ainda assim somos influenciados pelos mitos e arquétipos que são coletivos, que se repetem apesar das diferenças culturais, linguísticas e etc. Exatamente, Margot. Mas não somente os arquétipos, né? Porque quando, por exemplo, você usa o conceito de arquétipo, está um pouco vinculado à ideia do que o próprio Jung traz. É como se fosse meio que uma memória coletiva, né, de um inconsciente coletivo que fosse sendo impresso na gente. Mas eu falo mesmo por questões de influência social direta. Então, mecanismos de conformidade, né? O sujeito ele está num grupo, ele começa a agir conforme aquele grupo. E basta você, dentro de uma faculdade, olhar para os grupos de pesquisa que tem. Olha na UNB, olha na PUC, olha em qualquer lugar. O aluno gosta do professor e ele começa a ficar andando parecido com ele. Até o corte de cabelo em muito momento é igual. Então você vê ali meio que parece o mestre e os discípulos ali, tudo andando em fila, em escadinha assim, né? Então existem mecanismos de conformidade que estão para muito além do hereditário, vamos dizer assim, né? Que são passados ali por questões de reforçamento, de imitação e etc. Né? Que também é uma outra possibilidade da gente analisar. Yasmin, uma vez ouvi falar de uma professora de história, ouvi uma história de uma professora que falou com um paciente para um psiquiatra que tinha bichos na sua cabeça. Ele rotulou ele como esquizofrênico. Mas depois, quando minha professora foi atender ele, na verdade, os bichos que ele falavam eram bernes, pois ele tinha feridas. Olha aí, entendeu? E, gente, tem determinadas coisas que era muito interessante, né? Uma história, eu não lembro, talvez a Margot conhece, eu acho que foi o professor Maurício, nosso orientador, que contou isso pra gente, do Erickson, uma vez, numa discussão, né? Margot, me lembra se era isso mesmo. De duas pessoas no hospital falando que era Jesus, né? Ah, eu sou Jesus. E o outro, não, Jesus sou eu e tal. O Erickson colocou os dois para conversar, para decidirem, né, quem que era Jesus, né? No final, os dois falaram, ninguém é Jesus, eles saíram e foram tomar uma coca, né? Alguma coisa assim. Então, olha só, tem, assim, alternativas de você fazer intervenções ali no sujeito que são muito criativas, né? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Lúcia, eu também gostaria de conteúdo. A internet da Lúcia caiu, né?
Indico demais pra Lúcia, se você tiver esse material, manda pra mim depois, por favor, ou um PDF, não sei, o nome certinho, você tem meu WhatsApp, manda pra mim por gentileza. Aí se Eu eu ver, a gente consegue vou disponibilizar pegar depois. Oi? isso, eu vou pegar os e-mails aqui, eu vou pegar eles aqui no chat. Quem quiser, que já tá aqui abertinho. E ele é muito, muito bom pra gente pensar sobre essa questão. Isso, e manda também pra mim, porque aí eu disponibilizo no Classroom da turma, pode ser legal para Ai, não pro pessoal, sei. pro pessoal participar, né? Deixa eu ver Isso, é aqui. maravilhoso. Bom, então, pessoal, a minha fala nesse sentido, ela é breve, assim, para eu finalizar, acho que já deu o nosso tempo, né? Mas é o momento agora da gente realmente pegar as impressões de vocês, as angústias, as dúvidas, as questões. Então, eu quero pedir que vocês abram aí o microfone, falem comigo, né, pra gente finalizar o nosso segundo encontro. Como se diz, eu não estruturei uma apresentação, eu não vou estruturar apresentações assim, não vou fazer PowerPoint, nada, isso tem que ser uma conversa entre a gente, né? Para que a coisa flua. Então, alguém gostaria, por favor, de intervir aí? Questões? Xingamentos? Presentes? Também aceito. Se quiserem mandar. Oi, 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 boa tarde. Boa tarde, Viviane. Legal. Então, pessoal, eu trabalho, né, na avaliação neuropsicológica. O que a gente percebe, essa questão do psicodiagnóstico, é que muitas vezes os pais, eles né, um diagnóstico, e muitos pais veem isso enquanto um alívio, né, para justificar talvez a ausência, a passividade, né, toda essa correria que os pais têm vivido com seus. Quando no momento de dar uma devolutiva, o que a gente percebe é que esses pais estão ali, mas não deu nada, não é nada. O que é que justifica, então, esse comportamento? E assim acontece com as escolas também, quando indica uma criança já enquadrando ela ali no TDAH, por exemplo, quando você diz no início, esperando que realmente esse diagnóstico confirme, né, aquilo que eles trouxeram sem outras possibilidades. Então, isso está muito sério, e sem contar que os pais e a escola já enviam uma criança para uma avaliação já com fazendo a identidade dessa criança enquanto qualquer tipo de transtorno, né? Infelizmente, é uma realidade, né, que a gente está vivendo e, assim, acaba sendo dispendioso tentar mostrar diferente para esses pais e para a escola, a educação. Essa é a minha fala. Muito bem, Viviane. Muito bem, é isso mesmo, né? Dá conforto para os pais, né? Falar, meu filho tem um transtorno tal, para o pai saber o que é. E muitas vezes a gente tem que falar, pai, é você, né? Mãe, é você, né? Você que tá precisando aí de fazer algumas alterações aí na sua forma de lidar com essa criança, com esse sujeito e tudo. Então fica muito mais confortável, né? Você tem uma justificativa ali para aquele sujeito de que, meu filho tem um problema, então eu tiro um pouco das minhas próprias costas em algum momento a responsabilidade de interagir com aquela criança de outra forma, de modificar o meu próprio comportamento, de repensar a minha forma de ser pai e de ser mãe, nesse sentido. É mais ou menos isso também. Gente, e é muito comum, você vai fazer uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psicológica, e, como se diz, não aparecer nada. Vou contar um caso para vocês, né, de uma cliente que chegou para mim, o quadro puro e típico de depressão, chorando, 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 né? Quase separando do esposo, foi com o apoio do esposo lá e tudo. O esposo trabalhando muito fora, né? E aí ela se sentindo muito sozinha, muito solitária. O esposo acabou saindo do emprego para ficar com ela. E ela chorando, 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 chorando. E foi pro consultório, né? E aí eu fui fazendo as avaliações e apliquei alguns instrumentos. Então, sim, eu utilizo testes quando é preciso, faço formulário, escala, questionário, uma série de coisas, né? E olha que interessante. Gente, tem uma coisa que vocês podem ligar o botãozinho, chama intuição. O psicólogo tem que aprender a lidar com a sua intuição. O que é intuição?
É muito difícil de definir, mas a intuição é um processo inconsciente também. É algum tipo de percepção inconsciente que o sujeito tem. Então, quando fala assim intuição, um dia ainda quero fazer um trabalho, quero fazer uma pesquisa sobre intuição na psicologia. Porque sabe quantas vezes você tem uma pulguinha que te morde atrás da orelha, você não sabe por quê, mas você vai e você acha o que você encontrava, você acha o que você estava procurando, né? E aí eu falo, vou aplicar um teste de inteligência nessa mulher. Apliquei um teste de inteligência não verbal, um TIG-NV, teste de inteligência geral não verbal, né? E aí, olha só, apliquei o TIG e apliquei um formulário multimodal de Lazarus. Os cognitivo comportamental gostam muito dele, né? E apliquei um teste de personalidade também, apliquei um palográfico e apliquei um BFP, um psicométrico de personalidade. Então fiz uma bateria nesse sentido. Fora entrevista clínica, etc, anamnese. E o que eu encontrei nesse sujeito? Ela tinha um QI de 140. Um QI de 140, mais uma dificuldade de expressar pela linguagem o que ela sentia. Escrevia errado, inclusive, no formulário você podia ver, ou seja, uma pessoa com uma estimulação muito pobre. Qual que é a moral da história com o resultado da minha avaliação? Que ela estava com depressão? Sim, mas não somente depressão. Ela é uma mulher com altas habilidades, ou seja, o pensamento acima da média, vulga superdotada, que quando precisava ter sido estimulada para trabalhar essas altas habilidades, ela não foi. Então, não sendo estimulada, o pensamento se desenvolveu de uma forma desorganizada. O afeto, quando o pensamento é como se fosse uma balança, o pensamento vai lá em cima, o afeto não acompanha. Entendeu? Então, o afeto ficou, o pensamento foi, cresceu, desenvolver o pensamento de forma desorganizada. Então, se o meu pensamento é desorganizado, eu desorganizo também as minhas percepções. Então, eu começo a sentir as coisas de uma forma diferente das outras pessoas. Olha a raiz da depressão dessa mulher. Uma desorganização no processo de desenvolvimento do pensamento. Então, o pensamento foi lá em cima, o afeto não acompanhou, começou a distorcer as percepções, ela desenvolveu uma coisa que nós chamamos de hipersensibilidade, começou a ficar sensível. Qualquer coisa era sentida com muita dificuldade, com muita dor, tudo afetava muito ela, e aí ela começou a desenvolver a depressão. Porque tudo magoa, tudo é difícil, e uma pessoa com um potencial de pensamento incrível, mas não desenvolvido. Olha isso, gente. Isso é pensar o sujeito de forma complexa. Se eu olho só para o sintoma do sujeito, eu perco toda essa história desse indivíduo. Então, às vezes, gente, um teste de QI ajuda você a encontrar um quadro, a explicação, a gênese, o processo de um quadro depressivo. Olha aí onde é que a intuição entra. Eu olhando para aqui, eu falei, gente, tem alguma coisa aqui nessa história que... E veio um papo, faz um teste de inteligência nessa pessoa. Apliquei e tal, fui vendo, deu isso. O que foi feito? Encaminhei para uma intervenção. Eu basicamente assim adorei fazer o processo de avaliação. Depois eu encaminhei para uma psicóloga da nossa equipe lá no instituto e passei do caso. Falei, olha, você vai fazer assim, 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 assado. O quadro é esse. Encaminhei para uma psicóloga lá do próprio instituto. Eu não quis pegar esse caso para trabalhar. Mas para mim o meu papel ali foi encontrar como que o processo se desenrolava. E eu acho que isso aqui já facilitou 80% da caminhada. Por quê? Porque o trabalho é fazer um trabalho de estimulação cognitiva com essa mulher, explicar para ela como funciona o pensamento, fazer um trabalho de organização dessa cognição, e a partir disso a hipersensibilidade vai esmaecendo naturalmente. Então eu não trabalhei em cima do sintoma, eu ia ficar ali 6 meses, 1 ano trabalhando em cima de sintoma e não ia resolver. Porque a gênese não é o afeto, a gênese é a cognição. Isso é olhar o sujeito de forma complexa. Então, muitas vezes, uma dificuldade em uma parte desse sujeito afeta o todo. Entende? Daí a relação todo-parte. Daí é dizer que o sujeito, que a parte faz o papel de parte, o todo faz o papel de todo, mas elas se relacionam, né? E elas estão uma com as outras. Isso é aquilo que a gente tem que pensar enquanto complexidade.
E olha que bacana, gente. Outro profissional talvez não tivesse encontrado essa dinâmica do psiquismo dela. E eu achei isso um dos meus trabalhos psicodiagnósticos mais interessantes até hoje. Foi muito bacana. Encontrar uma pessoa, vamos dizer assim, vulga, superdotada, que teve uma distorção perceptiva e construção de hipersensibilidade, né, porque ela não teve estimulação adequada na sua infância, na sua adolescente. Poderia hoje estar achando a cura do câncer, por exemplo, da AIDS, mas, como se diz, né, a sociedade, o seu meio, não conseguiu estimular ela como ela precisava. Então, hoje, o que a gente faz? Correr atrás do prejuízo. Né? Correr atrás disso, estimular essa pessoa, educar, fazer um trabalho de psicoeducação mesmo, como a Catiane falou, e a partir disso, trabalhar no desenvolvimento desse sujeito. Então, o sujeito, ele pode, né? O sujeito, ele tem uma capacidade construtiva de se refazer em vários momentos, né? Comentários finais aqui, então. Sim, Catiane, eu tô gravando, eu acho que tá dando certo, depois eu vou disponibilizar, porque eu não tô gravando dentro do aplicativo, eu tô gravando por outro instrumento aqui. Se der certo, eu vou disponibilizar para vocês depois. Gustavo, enquanto você falava, Murilo, eu pensei que tem muito a ver com o que na abordagem gestáltica fala-se de diagnóstico processual, que é a relação de vida da pessoa, passado e presente, levando em conta o presente, pois nele há aspectos da temporalidade do ser, o passado e o futuro se manifestam no presente. Muito bom. E é isso que eu falo para vocês, né, gente? Que vocês vão traduzir o que eu tô falando para a tradição de vocês. Entende? Então eu tô falando aqui, o Gustavo ele foi lá na Gestalt buscar recurso para pensar isso. Outra pessoa que é da análise do comportamento está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque quem se apropria da teoria é o sujeito que vê sentido nela. Então vocês estão fazendo isso nesse momento aí, cada um da sua maneira. A questão é que quanto mais a gente conhece o pensamento do Morin, mais a gente fica aberto para dialogar entre esses saberes aí, que são muitas vezes até contraditórios, né? E a gente tem que saber que nem tudo tem que fazer as pazes e andar de mãos dadas. A gente pode ter saberes que se paralelam aí e não se resolvem nunca, né? Isso é uma das possibilidades também do pensamento complexo. Margot, em algum dos nossos encontros você vai explicar um pouco essa sua abordagem vigotskiana. Não sei se assim chama. Eu estou chamando já de muriliana, que eu acho que nem Vygotsky dá conta mais do que eu estou tentando fazer hoje, né? Mas eu parto do Vygotsky como um começo aí da caminhada e estou construindo ela hoje, que é o papel do pesquisador, né? Ser criativo e gerar novas possibilidades. É o que nós estamos fazendo hoje, né, Margot, lá na UNB. Né? Você no mestrado, daqui a pouco no doutorado também, e eu no doutorado aí, né? Então, a gente nunca vai ser 100% freudiano, porque todo psicanalista que já estudou Skinner e vice-versa, tá? Vocês são tudo banhado e imiscuído em outras teorias aí, que vocês mesmos não sabem o quanto elas influenciam vocês. A gente nunca sabe nesse sentido, né? Então, gente, agradeço vocês de coração. Se alguém quiser fazer mais um último comentário, agora é a hora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Ele fez parte de um grupo de estudo que nós desenvolvemos hoje online. Se você quiser participar, vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso Facebook, ou então manda um e-mail pra gente aqui, que você pode talvez participar de outros encontros conosco, ok? Em breve teremos mais materiais, mais podcasts aqui para vocês que são psicólogos e estudantes de psicologia. Um grande abraço e até o próximo encontro.